Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Josley. E nós estamos estudando a carta aos Romanos, utilizando o livro A Mensagem de Romanos de John Stott. Nós estamos no capítulo 7, né, e o capítulo 7 ele fala sobre a lei de Deus e o discipulado cristão, capítulo 7, dos versículos de 1 a 25. É um capítulo interessante, longo. A gente procurou resumir o máximo possível, mas para não perder a essência do conteúdo, porque é um capítulo que a gente não pode deixar de passar por ele, né? Tem muitas informações, tá? Eu espero apresentá-las aqui para vocês. A gente vai gastar no mínimo umas 3 aulas para poder passar este conteúdo do capítulo 7 e que você possa absorver da melhor forma possível o conteúdo desta carta. Então vamos lá, capítulo 7, a carta a Romanos, né, inicia dizendo que a maioria dos cristãos conhece Romanos 7 por causa da discussão que provoca com respeito à santidade, dizendo quem é esse miserável homem do versículo 27, capítulo 7, versículo 24, que pinta um quadro do seu conflito moral interior, dos versículos 15 em diante, que clama por libertação e logo a seguir já aparece, está agradecendo a Deus por essa libertação lá no versículo 25. Bom, seria então uma pessoa convertida ou é uma pessoa impenitente? Surge essa dúvida quando a gente começa a ler ou ter um encontro com o capítulo 7 da carta aos Romanos. E se for uma pessoa regenerada? Será ela normal ou anormal? Seria uma pessoa madura ou imatura? Ou será essa pessoa uma pessoa apóstata? Só lembrando, meus irmãos, que uma pessoa apóstata era uma pessoa que era cristã ou um judeu cristão, conforme a época de Jesus Cristo, ou após a sua morte, e que, de uma hora para outra, né, ela apostatou ou deixou aqueles ensinamentos que lhes foram repassados. Por isso, no domingo eu preguei sobre Tessalonicenses, né, justamente focando este assunto, né, porque lá, né, o apóstolo Paulo chamava a atenção dos tessalonicenses porque existiam alguns judeus cristãos que estavam se apostatando ou deixando o cristianismo e se tornando inimigos de Deus. Com as diferentes escolas de santidade, veem-se na obrigação de chegar a uma conclusão quanto a este capítulo, né? Coloquei uma pessoa aí, coloquei a imagem de uma pessoa orando a Deus, buscando a presença de Deus, buscando santidade, clamando por libertação, agradecendo a Deus por essa libertação. E deve ser essa a nossa temática, deve ser esse o nosso desejo ardente de estar, que Deus possa nos libertar de todas as mazelas, libertar, né, desse jugo que nos prendia e agradecermos a Deus por essa libertação que Ele tem nos dado, conforme nós vemos em Romanos capítulo 7, versículo 25. Bom, se nos aproximarmos de Romanos 7, com esse espírito de mansidão e também de receptividade, logo nós notaremos, veremos que a preocupação do apóstolo Paulo é mais histórica do que pessoal. Ele não está respondendo perguntas que lhes foram impostas a partir de uma convenção cristã, num contexto que aquelas pessoas entendiam de santidade. Sua luta, a luta do apóstolo Paulo, é com o papel da lei no propósito de Deus. Pois a lei, ou a forma da lei escrita, é mencionada em cada um dos 14 versículos iniciais. Ou seja, capítulo 7, versículo de 1 a 14, trata especificamente da lei.
e umas 35 vezes na passagem inteira, que vai de capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 4. Então, esse capítulo aqui, ele trata da lei, da forma da lei escrita, o que ela representa para nós. Então, qual seria o lugar da lei no discipulado cristão? Agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo, um tempo da graça. Então, para que serve a lei, né, se Cristo veio e inaugurou uma nova etapa? Essas perguntas, o apóstolo Paulo, ele procura responder neste capítulo 7. Então, antes de nós nos aprofundarmos em Romanos 7, porém, precisamos saber que o apóstolo Paulo escreveu até aqui acerca do propósito de Deus ao nos dar a lei. Então, ele exemplifica ou explica por que, né, foi escrito a lei, para que serve essa lei e o que tem a ver acerca do propósito de Deus ao nos dar essa lei. Bom, a resposta do apóstolo Paulo ela está repleta de termos nada lisonjeiros. Na verdade, em teoria, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas na prática, meus irmãos, nenhum ser humano jamais conseguiu obedecer à lei. É impossível para um homem obedecer à lei. Somente Cristo veio e cumpriu a lei cabalmente, fielmente. Somente Cristo conseguiu isso, conseguiu essa façanha. Portanto, ela nunca poderá ser um meio que conduz à salvação. Pelo contrário, a lei, ela nos conscientiza do pecado, conforme Romanos 3:20. Ela condena o pecador, Romanos 3:19. Ela define o pecado como transgressão e uma ofensa muito grave a Deus, Romanos 4:15, Romanos 5:13, Gálatas 3:19. E também a lei produz a ira de Deus sobre a vida das pessoas, Romanos 4:15. E por último, e até mesmo foi introduzida, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, conforme Romanos 5:20. Então, o ensino de Paulo não é nada antiquado para os nossos dias. Por incrível que pareça, ele é muito atual. E, aliás, ele desperta um certo interesse em nós, ou na maioria das pessoas que têm um desejo ardente pela teologia, que gostam, né, de estudar sobre Deus. Se não vejamos, os que defendem assim a chamada nova moralidade, que veio à tona pela primeira vez na década de 60, mas que continua tendo aceitação nos dias de hoje, nos nossos dias atuais, bem poderia ser os antinomianos. Os antinomianos pregavam a salvação pela fé e descartavam a lei, né, que surgiram neste final de século. Então, eles sustentavam que a categoria da lei foi abolida. Olha o que os antinomianos falavam sobre a lei. Ela foi abolida para os cristãos. E que o único absoluto que restou foi o mandamento do amor, né? Possivelmente baseado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu coloquei do lado esquerdo aí, não podemos mudar muitas coisas, mas podemos a cada dia sermos transformados por Cristo em pessoas melhores. Em Romanos 6,14, seguinte, nós já vimos na aula anterior, ele escreve que vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui, a antítese entre a lei e a graça, que elas são diferentes, indica que ele está se referindo à forma de justificação, que não se dá pela nossa obediência à lei, mas por pura misericórdia de Deus. Gálatas 5,18,
Porém, ele diz que se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É isso que o apóstolo faz e pergunta para nós. Então, a antítese entre a lei e espírito indica que ele está se referindo à forma de santificação que não se dá pelo nosso esforço para guardar a lei, mas pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. É ele que nos santifica. Oh, glórias! Então, assim, em se tratando da nossa justificação, não nos encontramos mais da lei, debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E para sermos santificados, nós não dependemos da lei, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A parte aqui é muito linda, meus irmãos, e muito profunda. Então, agora nós podemos resumir 3 atitudes que podemos adotar com relação à lei, sendo que Paulo rejeita as 2 primeiras. E ele recomenda a terceira. Então, ele rejeitou as 2 primeiras, nós vamos ver agora, e poderíamos chamá-las de legalismo, antinomismo e liberdade para cumprir a lei. Prossigamos. Primeiro, os legalistas. Lembrando para vocês que eu falei que a primeira e a segunda, o apóstolo Paulo aqui, ele rejeita. Ele só recomenda a terceira. Os legalistas, eles encontram-se debaixo da lei. Eles estão sujeitos a ela. Eles acham que o seu relacionamento com Deus depende de obedecerem à lei. E assim, buscam ser justificados e santificados por ela. Eu acabei de falar para vocês, no slide anterior aí, que santificação e justificação não é através da lei, mas através do Espírito Santo de Deus. Mas sentem-se arrasados pelo fato de que a lei não pode salvá-los. O segundo grupo, os antinomianos ou libertinos, eles vão para o outro extremo. Enquanto um se apropria da lei, os antinomianos ou libertinos, eles culpam a lei por seus problemas e eles a rejeitam completamente, declarando-se livres de qualquer obrigação para com as suas exigências. Eles transformaram a liberdade em libertinagem. E o terceiro grupo, já que o apóstolo Paulo recomendou, é os que estão livres para cumprir a lei. Eles conseguem manter o equilíbrio. Eles se regozijam tanto em sua libertação da lei, glória a Deus por isso, que lhes traz justificação e santificação, conforme eu falei para vocês, através do Espírito. E deleitam-se na lei por ser ela a revelação da vontade de Deus, conforme Romanos 7, 22. Mas reconhece que a força para cumpri-la não provém da lei, mas de quem? Do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Então, assim, os legalistas, eles temem a lei e estão sujeitos a ela. Os antinomianos detestam a lei e a repudiam. E os livres, que somos nós, para cumprir a lei, amam a lei e a cumprem. Então, esses 3 blocos de Romanos 7, eles poderiam ser apropriadamente titulados livres da lei, a fim de servirmos a Deus no Espírito, de 1 a 6. Uma defesa da lei, de 7 a 13. Contra a calúnia de que ela leva ao pecado e à morte, e a fragilidade da lei, 14 a 25. Já que ela nem pode justificar, nem santificar os pecadores. A lei, meus irmãos, ela não pode justificar e nem santificar os pecadores. Quem pode nos santificar e nos justificar é o Espírito de Deus. Bom, nos versículos de 1 a 6 de Romanos 7, livres da lei, uma metáfora do casamento, Paulo começa esse parágrafo dirigindo-se afetuosamente aos seus leitores, como os irmãos, e indagando-lhes pela terceira vez. Vocês não sabem? Ele faz uma pergunta retórica. E depois de questioná-los quanto à sua compreensão sobre o significado do batismo,
no 6:3, na Romanos 6:3, e as implicações da escravidão em Romanos 6:16, agora ele lhes pergunta se conhece os limites da jurisdição da lei. Então, existem, com efeito, muitos paralelos entre Romanos 6, que é a libertação do pecado, e Romanos 7, que é a libertação da lei. Enquanto Romanos 6 trata da libertação do pecado, Romanos 7, libertação da lei. Assim como nós morremos para o pecado em Romanos 6:2, também morremos para a lei, Romanos 7:4. Assim como morremos para o pecado pela união com a morte de Cristo, Romanos 6:3, assim também nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, Romanos 7:4. Oh, glória, né? Você vai fazendo uma comparação entre Romanos 6 e Romanos 7, né? Você vai pegando isso aqui, você vai entendendo Romanos 6 e entendendo também o capítulo 7. Então, assim como nós fomos justificados e libertados do pecado, Romanos 6, versículos 7 e 18, também fomos libertados da lei, Romanos 7:6. Tal como participamos na ressurreição de Cristo, Romanos 6, versículos 4 e 5, assim também pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, Romanos 7:4. Assim como agora vivemos em novidade de vida, Romanos 6:4, também assim agora servimos em novidade de espírito, 7:6. Vocês estão conseguindo acompanhar, irmãos? Está fazendo uma comparação entre Romanos 6, né, e Romanos 7, e é uma coisa muito preciosa. Romanos 6 e Romanos 7 estão interligados, juntos, né? E a gente vai, né, aprofundando, a gente vai verificando assim que estão extremamente ligados um com o outro. Né? Nos tornamos livres do pecado em Romanos 6, nos tornamos livres da lei em Romanos 7. É algo muito profundo, algo maravilhoso. E que John Stott discorre muito bem sobre isso no seu livro, a Mensagem de Romanos. Então, tal como o fruto que nós colhemos conduz à santidade, Romanos 6:22, assim também nós produzimos frutos para Deus, em Romanos 7:4. Agora são elaborados os propósitos de morrermos com Cristo para a lei. O propósito imediato é que nós possamos pertencer a outro, ou seja, aquele que ressuscitou dos mortos. Enquanto nós estamos morrendo para a lei, nós temos um outro Senhor e pertencemos a outro, ou seja, nós pertencemos antigamente à lei, agora nós pertencemos àquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, Jesus Cristo. Aleluias. Então, todo leitor há de notar que com essa declaração, a metáfora de Paulo sofreu uma mudança significativa. Na metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa-se novamente. Na realidade, é a esposa, que antes era casada com a lei, quem morre se casa de novo. Está entendendo aí? Quando ele começa a fazer, tratando sobre o casamento, sobre uma mulher, sobre o marido. Né? Então, aqui, quando o marido morre, aí fala que a mulher que se casa novamente, primeiramente ela morre. E assim faz uma comparação com a lei. Nós morremos para a lei e ressuscitamos com Cristo, ou seja, casamos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, certos comentaristas parecem ter um certo prazer em dar uma gozadinha em Paulo no que tange a este seu suposto disparate literário. E o mais crítico deles é C.H. Dodge, diz a ilustração. Ele fala que ela é confusa desde o início, Paulo. Não tem o dom de sustentar uma ilustração de ideias através de imagens concretas. Está totalmente equivocado, totalmente enganado. E é provavelmente uma falta de imaginação, me desculpe a expressão, Sr. Dodge. Então, se o propósito imediato da nossa morte com Cristo para a lei é que passemos a pertencer a Cristo, o propósito final é a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Esse é o propósito final. Alguns comentaristas acham que Paulo está dando continuidade à sua metáfora do casamento e que fruto seria uma alusão a filhos do casamento.
Então, não há dúvida, se pelo contexto, de que ele, Paulo, tem em mente o nascimento de filhos. Escreve C.K. Barrett. Com isso, meus irmãos, Paulo completa inequivocamente a sua metáfora, diz Godet. E ao dizer isso, acusa quem a rejeita de recato exagerado. Martin Lloyd Jones vai mais além e elabora um paralelo. Ele se refere a Efésios 5:25 em diante, e a união da igreja com Cristo, que ele retrata como uma relação misteriosa, submissa, permanente, privilegiada e íntima. Bom, para a nossa justificação, portanto, nós não estamos mais debaixo da lei, isso nós vimos nos slides anteriores, mas debaixo da graça. E para a nossa santificação, nós servimos agora em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, conforme nós vimos no capítulo 6, Romanos. Então, continuamos sendo escravos, e isso nós frisamos muito bem nas aulas anteriores. Porém, meus irmãos, o Senhor a quem servimos é Cristo, não é a lei. Bem diferente. E o poder com o qual servimos é o Espírito Santo de Deus, não a letra. A vida cristã está a serviço do Cristo ressurreto, no poder do Espírito. Isso aqui é muito lindo. Vou ler de novo só para vocês ficarem aí impressionados. Mas a vida cristã, ela está a serviço do Cristo ressurreto, no poder do Espírito. Aleluias. Bom, eu termino início do capítulo 7, esta aula que contém o início do capítulo 7. Pastor Josley Gama. Meus irmãos, embaixo aí está a minha página do meu YouTube. Eu estou fazendo essas aulas com muito amor, com muito carinho. Gostaria que você nos ajudasse a divulgar. E também, não só divulgasse, mas pedisse para que as pessoas entrassem lá. Nós temos muitas aulas, nós estamos colocando agora aulas da Carta aos Romanos, nós estamos no capítulo 7. Iniciamos as aulas de noções básicas de grego, nós temos aulas lá de homilética prontinho para você poder entrar e se apropriar, poder aprender a pregar. Nós temos também estudos temáticos, vários estudos temáticos muito interessantes lá. Nós temos lá, trabalhamos com os temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico e assim por diante. Você tem quatro vídeos lá trabalhando isso. Nós temos também sobre estudos temáticos na área de casais, temos 2 estudos lá muito interessantes, 3, se eu não me engano, se não me recordo, mas nós temos mais de 78 vídeos lá para você poder adentrar, olhar, dar uma olhada. Nós temos vários sermões lá. Então, assim, meus irmãos, nos ajude a divulgar, entre na minha página do YouTube, se inscreva, peça aos seus líderes, os irmãos da igreja lá para que também se inscrevam no meu canal e nos ajude a divulgar esse material. A qualquer lugar que você for, as pessoas iriam cobrar alguma coisa sobre isso. Ainda mais aulas de grego, que é muito difícil, muito complicado. A gente tem estudado um pouquinho para poder não cometer gafes, mas trabalhar a palavra de Deus da melhor forma possível para que você possa se apropriar da palavra de Deus de uma melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado nesta aula. Que Deus nos permite uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Grande abraço. Fiquem com Deus.